Explore conosco as profundezas da onisciência divina na Bíblia. Descubra como Deus já sabia de eventos cruciais antes de acontecerem, desde a traição de Judas até a queda das muralhas de Jericó. Aprofunde-se em reflexões espirituais e filosóficas sobre essa doutrina fascinante. Assista agora e mergulhe na sabedoria divina que moldou a história da humanidade. Não perca esta jornada espiritual e aprofunde-se na compreensão da onisciência de Deus. A crença na onisciência de Deus é um pilar fundamental em muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo. A ideia de que Deus sempre soube de tudo, desde o início dos tempos, é profundamente enraizada na fé de muitas pessoas. Este ensaio busca explorar esse conceito fascinante, examinando algumas passagens bíblicas que indicam a presciência divina. Ao fazê-lo, esperamos lançar luz sobre as implicações filosóficas e espirituais dessa doutrina e refletir sobre o significado dela em nossas vidas. Um dos salmos mais comoventes que destaca a onisciência de Deus é o Salmo 139. Neste salmo, o salmista Davi expressa seu espanto com a profundidade do conhecimento de Deus sobre ele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu repouso e conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Essas palavras de Davi ressaltam a ideia de que Deus conhece cada pensamento, a ação e intenção do coração humano antes mesmo que se manifestem. Isso implica que Deus não apenas sabe o que acontece no presente, mas também conhece o futuro, pois compreende nossos caminhos antes de trilhá-los. No livro de Isaías, encontramos outra passagem que enfatiza a onisciência de Deus. Isaías 46, 9 e 10 declara: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o fim, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Essas palavras revelam a capacidade de Deus de anunciar o fim desde o princípio, indicando que Ele conhece o desfecho das coisas antes mesmo de acontecerem. Isso sugere que Deus possui um plano divino que abrange toda a história da humanidade e que Ele sempre soube como tudo se desenrolaria. No livro de Jeremias, encontramos outra passagem intrigante que destaca a presciência divina. Jeremias 1h05 declara: Antes de formar-te no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo, eu te separei, e te designei para a missão de profeta para as nações. Nesta passagem, Deus revela a Jeremias que o conhecia e o havia escolhido para uma missão específica antes mesmo de seu nascimento. Isso demonstra que Deus não apenas conhece o futuro, mas também planeja e designa o propósito de cada pessoa antes mesmo de sua concepção. A crença na onisciência de Deus tem profundas implicações para nossa compreensão da natureza divina. Ela sugere que Deus está além das limitações temporais e humanas, sendo capaz de compreender todos os momentos da história de forma simultânea. Isso reforça a visão de Deus como um ser supremo, cujo conhecimento é ilimitado e incompreensível para a mente humana. A questão do livre-arbítrio humano é frequentemente debatida em relação à onisciência divina. Se Deus sempre soube tudo o que aconteceria, como conciliamos isso com a ideia de que os seres humanos têm livre-arbítrio para fazer escolhas? Essa é uma questão complexa que tem ocupado teólogos e filósofos ao longo da história. Uma possível abordagem para resolver essa aparente contradição é a ideia de que Deus, em sua onisciência, conhece todas as escolhas que faremos, mas ainda assim nos concede a liberdade para tomá-las. Isso sugere que, embora Deus saiba o que escolheremos, Ele não interfere em nosso livre-arbítrio, permitindo que tomemos decisões por nossa própria vontade.
A doutrina da onisciência divina também pode oferecer conforto e confiança às pessoas que acreditam nela. Saber que Deus sempre soube de tudo pode proporcionar uma sensação de segurança, especialmente em momentos de dificuldade e incerteza. A ideia de que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo antes de nascermos, pode ser uma fonte de consolo e esperança. A crença na onisciência de Deus é, em última análise, uma questão de fé. É a aceitação de um mistério que está além da compreensão humana. Para muitos, essa crença é central em sua vida espiritual, fornecendo um alicerce sólido em tempos de dúvida e adversidade. Embora Deus sempre soube, isso não nos isenta de nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Ao contrário, essa crença pode nos lembrar da importância de agir com sabedoria e integridade em nossas vidas. Ela também pode nos motivar a buscar uma conexão mais profunda com Deus, sabendo que Ele nos conhece intimamente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.